Vamos lá? Primeiro ano? E aí, tudo tranquilo? Para vocês aí, ó, do Colégio Estadual Embaixador Dias Carneiros, mais uma aula da Ana Cláudia. Hoje nós vamos falar sobre reforma protestante, ou seja, já estávamos falando sobre religião, né? Falamos sobre a Igreja Católica, né? Sobre a quebra da cristandade, sobre os grandes percalços dentro da igreja. E hoje vamos falar sobre a reforma protestante. Primeiramente, reforma protestante foi uma reforma religiosa que ocorreu no século XVI devido à quebra da cristandade. Ou seja, vocês já sabem que a Igreja Católica já estava tendo alguns problemas internos com a sua estrutura, né? E devido a todos esses fatores, surgiram pessoas que começaram a contestar em si a Igreja Católica, certo? A primeira grande contestação que eu quero dizer para vocês ocorreu no Sacro Império Germânico, denominado de hoje Alemanha, né? Essa foi a origem. Agora, quais foram os grandes porquês desse surgimento? Eu vou agora resumir tudo o que foi falado. Vou falar essa aula em tópicos para que vocês entendam. Primeira grande questão foi a questão do renascimento cultural. Eu falei sobre renascimento, sobre movimento cultural e urbano. Nesse renascimento, o racionalismo, a razão humana foi começando a ser valorizada. Ocorreu também a interpretação da Bíblia, que antes era no seio católico e passou a ser uma interpretação em diversos idiomas. A Bíblia começou a ser interpretada, a parte da criticidade humana começa a surgir, ou seja, então nem tudo que era falado dentro da igreja era tão aceito quanto antes, né? O ser humano começa a se tornar crítico daquilo que vê e que acha errado, certo? Posteriormente, veio a questão da venda de indulgências, é o que eu falei para vocês, ou seja, o cara pecou, então para que ele pudesse ser salvo, ou ele fazia uma doação, ou ele comprava algo, né? Entregava, essa era uma carta. Ele comprava essa carta e a partir do que foi comprado, ele seria salvo. Isso começa também a ser contestado. Outra grande questão foi a venda de relíquias. Relíquias eram instrumentos, objetos sagrados que existiam dentro da igreja e começa a ser vendida como cura de doenças, como cura de enfermidades, né? Como cura de crise financeira de muitas pessoas. Outro grande ponto também era a venda de cargos eclesiásticos. Existiam nobres que não estavam satisfeitos somente com a sua questão de nobreza, por exemplo, com a sua questão de ser político. Ele queria, por exemplo, ter um cargo dentro da igreja, então ele pagava para isso, né? Além daquele enriquecimento ilícito dentro da igreja. A própria igreja, ela vendia, né, ela vendia esses cargos, além de vender, ela recebia muitas doações. Ela estava sendo a maior instituição, né, naquele período, tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna. Posteriormente, você vai se debater com a formação das monarquias nacionais. Ou seja, o que significa isso? As monarquias estavam crescendo dentro dos países e se reafirmando. E começou a existir, então, uma questão de separação entre política e religião. Dentre elas, você vai encontrar o surgimento da Igreja Anglicana na Inglaterra, onde há o rompimento da questão política com a questão do católico. Eles rompem com a Igreja Católica para fortalecer a Igreja Anglicana, né? Até porque o rei Henrique VIII queria se separar de Catarina e casar com Ana Bolena, então ele aproveita essa grande questão para fazer uma separação com a Igreja Católica. E por último, nós temos então uma outra grande causa, é o crescimento do capitalismo. O crescimento do capitalismo, ele vai possibilitar uma oposição da Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela estava enriquecendo, ela estava ganhando grandes doações, mas ela condenava o lucro do burguês. Os grandes burgueses que moviam o mundo capitalista, né, estavam sendo condenados, porque a igreja condenava a usura. Então, todos esses problemas fizeram com que existisse uma instabilidade
dentro da própria igreja. É nesse momento, então, que vai surgir na Alemanha, no Sacro Império Germânico, um homem chamado de Martinho Lutero. Vamos, então, para a aula 2 para falar sobre ele.